Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no Evangelho de João, capítulo 13, versos de 1 até ao 17. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 até ao 17. Diz assim a palavra de Deus: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e, colocando uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar. Deus, aqui está a tua palavra. Obrigado pela inspiração desta manhã. E Deus, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor continue falando conosco. Abra, Senhor, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, e que a palavra nesta manhã entre, Senhor, em cada coração, transforme as nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus existia na eternidade e na glória com o Pai antes de vir a este mundo e ser encarnado entre nós. Antes de Jesus vir a esse mundo, ele já existia na eternidade, um eterno com o Pai. Jesus Cristo é o início e o fim e a razão de toda a criação. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra, e diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No entanto, o Senhor Jesus tomou uma decisão que mudaria para sempre a história da humanidade e de cada ser humano. Jesus decidiu vir a este mundo como um servo e viver uma vida de serviço em prol do mundo perdido. Jesus deseja
que cada um de nós, que cada um daqueles que nele crê e o recebe como único e suficiente Salvador, tome também esta mesma decisão em sua vida. Por isso, queridos, nesta manhã, em que celebramos o exemplo maior da vida de servo do Senhor Jesus Cristo, que foi dar a sua vida naquela cruz por cada um de nós, eu gostaria de lhes falar sobre um tema desafiante. Um tema desafiante. Eu decido servir como Jesus. Quero convidá-lo por alguns momentos a pensar, a refletir sobre esta palavra. Eu decido servir como servo. Jesus um dia na glória tomou uma decisão. Ele decidiu vir a esse mundo para servir. E nesta manhã, o Senhor nos desafia, como igreja dele, a tomar uma decisão. A decisão de servi-lo também. Por isto, a palavra, eu decido servir como Jesus. E para que possamos servir como Jesus, cada um de nós, irmãos, precisa estar firmemente decidido a servir, amando como o Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser um servo como Jesus, você e eu precisamos amar como o Senhor Jesus amou. O serviço é fruto do amor derramado pelo Senhor em nossos corações. Quando nós olhamos para esse texto, nos deparamos com esse versículo que me impressiona e quero chamar a sua atenção para ele. Um pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, não deve ter sido fácil amar aqueles discípulos que o Senhor Jesus amou até o fim. Judas, o que é que Judas fez? Judas o traiu, mas Jesus o amou até o fim. Judas traiu, mas Jesus o amou até o fim. Jesus tinha 2 discípulos chamados filhos do trovão, lembram? Eram Tiago e João, filhos do trovão. Por quê? Porque tinham um temperamento de trovão, igualzinho a você. Quantos de vocês aqui nesta manhã têm temperamento de trovão, né? Eram filhos do trovão, davam trabalho para Jesus, mas Jesus os amou até o fim. Jesus os amou até o fim. Jesus tinha um discípulo que havia sido revolucionário, havia sido um terrorista, chamado Simão, o Zelote. E estes zelotes eram os terroristas da época. Ele se converteu ao Senhor Jesus, mas de vez em quando tinha lá os seus problemas, mas Jesus o amou até o fim. Jesus tinha um discípulo chamado Mateus, que havia sido cobrador de impostos, não era muito bem visto pelas pessoas em redor, mas Jesus amou Mateus até o fim. Jesus tinha Pedro. O que Pedro fez? Pedro negou o Senhor Jesus, mas Jesus amou Pedro até o fim. Então esse é o exemplo para nós, servir amando como Jesus. Nós precisamos amar, igreja, amar como Jesus amou e como o Senhor Jesus nos ama. Amarmos apesar das peculiaridades dos outros. Cada um de nós tem as suas peculiaridades, como os discípulos tinham. Não pensem vocês que era fácil aquele grupo apostólico. Eles não eram fácil. O texto que antecede esse que nós lemos, os discípulos estavam caminhando e perguntando entre eles qual deles seria o maior. Eles só pensavam nessas coisas, mas o Senhor os amou até o fim, apesar das suas peculiaridades. Irmãos, nós não somos iguais uns aos outros. Cada um de nós tem as suas peculiaridades, para não usar uma outra palavra chamada manias. Cada um de nós tem a sua maneira de ser. Nós não somos iguais. Há pessoas, irmãos, são mais fáceis da gente gostar do que outras. Há pessoas que são mais fáceis de amar do que outras, mas o Senhor espera que você e eu possamos amar até o
fim. Amar até o fim as pessoas, não é? As pessoas têm forma de ser, forma de pensar, forma de agir, forma de se expressar diferente da nossa. Diferente da nossa. Agora mesmo, irmãos, com essa questão das eleições, eu confesso a vocês que eu ainda estou encucado com esse negócio. Quantos irmãos brigaram? Quantos irmãos brigaram por causa desse negócio da eleição? Quantos irmãos pararam de falar um com o outro? Quantos irmãos tiveram problema? Irmãos se digladiaram através das redes sociais. Por quê? Porque temos peculiaridades, forma de ser, forma de pensar, forma de agir. Se você for na minha casa, você vai ver a disposição da sala é uma. Se for na sua casa, a disposição da sala é outra. Se você morasse onde eu moro, você teria talvez uma sala diferente. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes, mas apesar das diferenças, como os discípulos eram diferentes, o Senhor os amou até o fim. Até o fim. Nós precisamos, se queremos servir, nós precisamos amar como o Senhor amou. Amar, queridos, apesar das contrariedades que temos com os outros. Muitas vezes os irmãos nos contrariam, como Jesus foi contrariado. Decepções, nos decepcionamos com os irmãos, nos frustramos muitas vezes com os irmãos, mas apesar disso, eu preciso o quê? Amar até o fim. Amar até o fim. Irmãos, não era fácil para Jesus conduzir aqueles 12, depois mais 70 e depois mais 300 e 500. Não era fácil, mas Jesus amou até o fim. Irmãos, nós precisamos acabar com essas questões entre nós. Nós precisamos nos amar independentemente daquilo que somos, pensamos, fazemos, porque somos um em Cristo Jesus, para a glória de Deus, amém? Somos um em Cristo Jesus. Então, queridos, nós precisamos entender isto. Se eu quero servir ao Senhor, se eu quero servir ao meu Senhor, eu preciso amar como o Senhor Jesus, amar como Jesus, pedir ao Senhor, Deus, derrame esse amor no meu coração. E, irmãos, para amar, qual é o segredo de você amar os outros? O segredo é pensar no outro. É não pensar em você, é pensar no outro, é pensarmos no outro, é sempre estarmos voltados para o outro. Quando nós pensamos no outro, fica realmente fácil de você amar. Nós temos dificuldade de amar porque nós pensamos em nós, estamos voltados para nós, e nós mesmos fazemos isso com os irmãos. O irmão está lá com um problema, uma dificuldade, chega um outro irmão e diz assim, não podia ter feito isso com você, como é que fez isso com você? Meu irmão, está errado, e você não fez nada não? E você não tomou nenhuma atitude não? Se eu fosse você, eu tomaria. Você aprendeu isso aonde? Em que Bíblia você aprendeu? Que Bíblia? Que 1, 2, 3? Você está lendo 3, 2, 1, não é 1, 2, 3 não, meu irmão. Você está lendo o lugar errado, está lendo o lugar, mas fizeram isso com você. E foi o pastor que fez, e você não fez nada. Se eu fosse você, meu irmão, onde você aprendeu isto? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu nunca esqueci um episódio que aconteceu quando eu era seminarista ainda na igreja do Rocha. Aconteceu com a minha sogra. A Esther talvez nem lembre mais. Ela tinha uma galeria, a igreja tinha, não tem. A galeria ela não tinha vidro, ela tinha na verdade um parapeito. E tinha um parapeito. E naquele parapeito o pessoal às vezes colocava Bíblia, colocava alguma coisa. Eu sei que num belo domingo o culto estava lá já terminando e alguém deixou algo, o parapeito era pequeno, alguém deixou algo naquele parapeito, não lembro direito o que era, se era uma Bíblia, se era uma caixa, alguma coisa ali, e alguém esbarrou e aquilo caiu, e caiu exatamente em cima da cabeça da minha sogra, não é? E graças a Deus não foi nada demais, não é? Mas chegou logo os irmãos do deixa disso. Como é que pode? Mas Cleusa, você não vai fazer nada não? Você não vai reclamar não? Chega logo esse pessoal. Irmãos, eu não entendo como é que vocês vêm armados desse jeito. Como é que crente vive armado desse jeito? E eu lembro, isso ficou gravado na minha mente. A minha sogra olhando assim com a maior tranquilidade, dizendo,
Tadinho, de repente ele esbarrou sem querer. E a coisa caiu. Aconteceu. É evidente, irmãos, que eu não estou dizendo que a gente deve ser irresponsável, que a gente, se sabe que algo vai acontecer, vai fazer de propósito. Mas o que eu vi naquele instante é exatamente isso, o amor, esse amar como o Senhor Jesus. A pessoa poderia dizer: nossa, como é que pode fazer um escarcéu e colocar, na época não tinha, mas aí já vai lá para a mídia social e falar e acontecer, e vai no gabinete e convida os diáconos e faz. É um problemaço que se levanta, porque, irmãos, nós não amamos. Aonde está o nosso amor uns pelos outros? E ela simplesmente, com aquele ar meio angelical, ela disse: não, meu irmão, não, vai ver que alguém esbarrou, não foi de propósito. A pessoa não quis fazer isso. Não, a gente tem que saber quem foi. Não precisa saber nada disso. Tranquilo, já passei aqui a mão, está tudo bem, está tudo tranquilo. Irmãos, é isso que Deus espera de nós. Que nós possamos pensar no irmão, que nós possamos pensar às vezes na dificuldade que o irmão está passando, na luta, no problema. Aquele irmão mesmo que passa por você e não dá bom dia, aquele irmão mesmo que às vezes te dá uma resposta atravessada. Quem sabe ele naquele dia está triste, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade. Que tal você pensar: oh Deus, tenha misericórdia, ao invés de você ficar desse jeito irritado, ao invés de você ficar brigando com todo mundo, você pensar: Senhor, tem misericórdia do meu irmão, chegou cedo, já está assim, tão triste. Oh Deus, tem misericórdia. Irmãos, eu faço isso, costumo fazer isso no trânsito, especialmente de manhã, quando saio de manhã e às vezes alguém me dá aquela buzinada, eu digo: Deus, tão cedo, acabou de sair da cama e já está desse jeito. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão. Irmãos, aprendam nessa manhã a amar os outros, a amá-los como eles são, não querendo que eles sejam iguais a vocês, respeitando às vezes diferenças, uma forma de ser, de pensar, de se expressar diferente, mas ele é seu irmão em Cristo e você vai viver eternamente no céu com ele. Ah, meus queridos irmãos, no dia em que nós aprendermos essas verdades, tudo mudará em nosso meio, em nossas famílias, em nossos lares, em nosso trabalho, onde nós estivermos, tudo vai mudar, porque nós seremos movidos pelo amor e não seremos movidos pela irritação, não seremos movidos pelo nosso egoísmo, seremos movidos pelo nosso altruísmo. É isso que Jesus nos ensina, é que nós aprendamos a ser movidos pelo altruísmo de Cristo e não pelo nosso egoísmo. Irmão, coloque isto em sua vida nesta manhã e peça a Deus: Senhor, eu quero servir amando como o Senhor Jesus amou. Amém, igreja? Amém. Em segundo lugar, para servirmos como Jesus, cada um de nós deve estar firmemente decidido a servir, se humilhando como Jesus. Irmãos, isso é sério. É sério porque, na verdade, isso vem contra tudo o que nós aprendemos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, um time de nossa cidade está contratando um treinador português. E o meu filho ficou todo empolgado, etc. Me perguntou, e eu acompanho, eu sei, e eu disse: não gosto desta pessoa, porque ela é soberba, ela é orgulhosa e ela é provocativa. E ele respondeu: mas pai, se não for assim, não tem como, enfim, dar jeito aí nesse mundo que a gente vive. E realmente, irmãos, eu tenho observado, não só às vezes treinadores, mas como jogadores, não só de futebol, como outros, né? E hoje o que nós aprendemos, que vocês estão aprendendo, é que você tem que ser orgulhoso, é que você tem que ser metido,
é que você tem que ser nariz empinado, é que você tem que chegar e dizer: eu sou o cara, eu sou bom, eu sou muito bom. Então é isso que hoje nós aprendemos no mundo. E de repente a gente chega na palavra de Deus, a gente chega na igreja, chega na Bíblia, começa a ler o Evangelho, e a gente se depara com isso. Servir me humilhando como Jesus? Que negócio é esse? Se eu me humilhar, o que vai ser da minha vida? Se eu me humilhar, eu vou ficar para trás. Se eu me humilhar, todo mundo vai pisar em mim. Se eu me humilhar, não vai dar certo. E muitas vezes nós temos dificuldades. Mas olhem o que aconteceu, para que nós possamos entender. Assim levantou-se da mesa, falando de Jesus, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Os irmãos, quando leem o texto, veem que quando Jesus chegou a Pedro, Pedro tomou um susto, Pedro se levantou e Pedro recusou e disse: de jeito nenhum. Nós hoje não conseguimos entender o que Pedro entendeu, porque esse lava-pés para nós hoje é até uma coisa bonita, porque é uma cerimônia que se faz, é um símbolo, mas na época não era não. As pessoas na época não tinham o sapato que nós temos hoje, elas tinham na verdade um chinelo, que normalmente tinha ali um cadarço que prendia, e com as estradas empoeiradas, porque também não havia, não eram de uma outra forma, a maioria das estradas eram de pó, eram de terra batida. As pessoas, quando chegavam em casa, tinham os pés repletos de poeira, os pés totalmente sujos, e para se deitarem para comer ou para fazer alguma coisa dentro de casa, elas precisavam de lavar os pés. E normalmente quem nas casas lavava os pés eram os escravos mais humildes. Não era nem o escravo, era o escravo mais humilde que existia, aquele escravo que não dava para mais nada. Ele tinha a bacia, ele tinha a toalha e ele lavava os pés. Então veja, na cultura daquela época era alguma coisa absolutamente humilhante lavar os pés de alguém. Por isso, quando Jesus chega para Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro fica de pé e Pedro quase dá uma bronca a Jesus: de jeito nenhum eu vou permitir. Na mente de Pedro isso não entrava, Pedro não conseguia entender isto. Ele não consegue entender como Jesus vai fazer algo desta forma, mas Jesus está nos ensinando várias lições que, para servirmos, nós precisamos nos dispor a despir de toda a vaidade, de toda a soberba que tantas vezes está em nós, a soberba de quem eu sou. Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? E essa soberba muitas vezes está conosco. A vaidade daquilo que fazemos. Eu sou uma pessoa importante, eu ocupo cargos importantes, eu sou uma pessoa muito importante. Irmãos, enquanto nós não nos despirmos desta vaidade, não nos humilharmos diante de Deus, não formos humildes, reconhecendo que tudo que somos e temos é dádiva do Senhor, nós não vamos amar, nos humilhando como o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos dispor a vestir de humildade, de servilidade, o desejo de servir aos outros, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de pessoa, seja qual for. Eu quero servir. Nenhum serviço que prestamos ao Senhor é humilhante, nada nos humilha, pelo contrário, nos engrandece aos olhos do Senhor. Grandes aos olhos do Senhor são aqueles que se humilham, são humildes. Lembro de um outro episódio que vi certa vez numa outra igreja, que me marcou e chamou a atenção.
Dois diáconos chegaram no salão social da igreja, e aqueles diáconos olhando lá os bancos não estavam alinhados, e os diáconos começaram a discutir e a dizer: esse nosso zelador, precisamos demiti-lo, não faz nada certo, e as coisas não estão corretas, e começaram a falar, e estava chegando um outro diácono. Esse outro diácono era diretor de uma multinacional. Aqueles dois diáconos que estavam ali, eu os conhecia, aqueles dois diáconos que ali estavam, eram duas pessoas bem simples, como todos somos aos olhos do Senhor. Mas aquele diácono que vem chegando, esse diácono, por acaso, ele era o diretor de uma multinacional. Diretor de uma multinacional. Naturalmente que eu não tinha nenhum crachá, que eu não falou nada disso, mas eu sabia. E eu fiquei olhando e vendo a reação. E esse irmão chega com muita tranquilidade, com um sorriso nos lábios, ouve a discussão, e ele toma a seguinte decisão: irmão, vem cá, pega aí desse lado, que eu pego desse. E ele começou a arrumar todos aqueles bancos. E eu fiquei pensando: Deus, isso é servir ao Senhor, isso é humildade nos servir. É humildade nos servir. É ser humilde para servir. Irmãos, às vezes eu chego aqui no domingo e encontro papel no chão, porque às vezes tivemos programação no sábado e o pessoal não teve tempo de limpar. Sabe o que eu faço? Eu pego o papel e jogo fora. Eu pego o papel, mas eu podia parar, olhar para o papel olhando para mim, e eu dizendo: papel, por que é que você está nesse? E o papel dizendo que o zelador não me tirou daqui, porque o Francisco não me tirou daqui. Mas eu não deixo que o papel fale comigo. Antes que o papel fale, eu já vou lá, pego aquele papel e jogo lá. E fico tão feliz, porque eu pude, de alguma forma, ajudar a manter o recinto mais limpo, mais limpo. Se não tem comida na hora do almoço, eu fico feliz, porque todo mundo já comeu. Se não sobrou para mim, amém. Eu estou precisando mesmo de fazer um regime, de ficar mais magro. Então, irmãos, é esse espírito, é nos despirmos nesta manhã. Se dispa da sua vaidade, da sua soberba. Se dispa, meu irmão, né? Se vista de humildade, se disponha a servir. Ah, não, isso aqui não é serviço para mim. Meu irmão, quando servimos com a humildade do Senhor, a gente não olha para o serviço, a gente tem o desejo de servir para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Então, nesta manhã, peça a Deus: Senhor, me ajude a ser humilde. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Ah, não, mas eu sou o pastor, e se o pessoal me vir aqui pegando um papel no chão, vão pensar o quê a meu respeito? Pensem o que quiserem, eu estou preocupado com aquilo que o meu Senhor pensa a meu respeito. O meu desejo é agradar ao meu Senhor. Então, queridos, nesta manhã, que o Senhor nos ajude a sermos humildes como o Senhor. Irmãos, Jesus tomou esta decisão. Eu não devia nada para aqueles discípulos, ele era o Senhor. Veja, Jesus era o Senhor, o Criador de todas as coisas, um com Deus na eternidade, e ele vem a esse mundo e ele então se cinge, ele coloca essa toalha na cintura e ele vai fazer o serviço tão humilde. Será que Jesus perdeu algo por causa disso? Deixou de ser quem ele era? Pelo contrário, ele serviu e nos dá a nós essa lição maravilhosa de humildade. Você tem sido humilde, irmão? E eu não diria apenas humilde aqui na igreja e com os irmãos da igreja, mas humilde lá fora. Humilde lá fora. Os irmãos sabem que pastor tem uma prerrogativa de poder entrar em hospital a qualquer hora, tem aí uma lei que faculta isso daí, etc e tal. Mas sabe, eu nunca dei carteirada em nenhum daqueles policiais ou daquela segurança que ali está. Eu chego lá e eu digo: amigo, por gentileza, eu poderia, você me permitiria, será que você teria condição? Eu falo tanto que o camarada fica constrangido de dizer não. E na hora eu digo: não, é que eu gostaria, mas quem é o Senhor? É da família? Eu digo: eu sou da família, sou o pastor dessa pessoa, eu vou fazer uma oração, e eu digo para você que não vou demorar muito tempo, eu vou e volto. E normalmente a pessoa, ela abre as portas. Agora, eu poderia chegar lá e eu dizer: ó, amigo, aqui, sou pastor, tem uma lei que me garante, então abre essa porta que eu já estou correndo. Aí sabe o que eu ia dizer?
E ele diz assim: eu sei, mas para isso você vai procurar assistente social, você vai não sei aonde, você vai não sei onde, que nem fizeram com um colega meu. Ele ficou uma meia hora andando de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, até que finalmente, e já estava com esses nervos aqui à flor da pele, e ele já estava tão irritado que ele falou: eu quase que nem orei pelo irmão que estava no leito, e tão irritado que eu estava com aquela situação. Irmão, para com isso. Seja humilde. Seja humilde com as pessoas que estão abaixo de você. Porque normalmente nós somos humildes com quem está acima, mas nós pisamos em quem está embaixo. Seja humilde com quem está embaixo. Seja humilde com essas pessoas. Trate bem estas pessoas. Seja gentil com essas pessoas. Pergunte o nome dessas pessoas, porque são elas, inclusive, se você não sabe, são elas que são a caixa de ressonância sua na empresa, na corporação ou no quartel onde você serve. São estas pessoas. Ah, fulano de tal, ele é diferente. Ele é uma seda de pessoa. Ele chega, conversa, dá bom dia para todo mundo. Nós gostamos demais desta pessoa. Trate bem. Trate com gentileza, seja gentil, seja humilde, às vezes até fazendo serviço que não é seu. Não, mas isso aí não é seu, isso aí não. Mas eu vou fazer, eu vou porque eu quero, eu desejo servir. Porque o meu nome é serviço, o meu desejo é servir os outros. E nenhum trabalho que eu faça para servir aos outros me deixa com problemas ou com dificuldades. Então, se nós queremos servir, nós precisamos ser humildes, nós precisamos estar dispostos a nos humilhar como o Senhor Jesus. E olha, irmão, sabe de uma coisa? Não traz nenhum problema psicológico, não, pelo contrário, traz uma alegria. Quando você faz algo sendo humilde diante de uma situação, isso te traz uma alegria ao coração, isso te traz um bem-estar. E quando você olha para cima, você vê o Senhor assim com você, e o Senhor fazendo assim, dando um like em você: filho, você é demais, você é demais. Irmãos, vocês estão recebendo likes lá no Face, ou estão recebendo likes do céu? Tem que ser like do céu, o Senhor dizendo: puxa, filho, você está sendo como o meu filho. E Jesus dizendo: aí, legal, você está sendo parecido comigo, e você fica tão feliz. Agora as pessoas ao seu lado, elas vão achar isso terrível, dizer: como é que pode? Como é que você, isso não é coisa sua, você não deve fazer isso não, não se humilhe demais não, não se abaixe demais não, porque quem se abaixa demais, depois o pessoal faz e acontece. E aí você diz: eu sei em quem tenho crido, o Senhor cuida de mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de mim. E quanto mais você se torna humilde nas mãos do Senhor, mais Deus te abençoa, mais o seu nome é elevado, mais o seu nome é elevado, onde quer que você esteja. As pessoas te conhecem, você não sabe, mas as pessoas te conhecem, as pessoas falam de você, as pessoas falam de você, é impressionante. Essa semana mesmo, lendo sobre Davi, e quando Saul começou a ter aquele espírito maligno que veio sobre ele, e uma daquelas pessoas que estavam com Saul e disseram: você precisa de alguém que toque bem harpa para tocar para você, para ajudar, para que esse espírito vá embora, porque aquilo ali está ligado também com depressão séria, profunda. Então alguém ali diz: eu conheço alguém, eu conheço um jovem, olha, ele é precioso, olha, ele é temente a Deus, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa especial. Davi, sem saber, era conhecido na corte. Aquele pastorzinho que nem a família dava muito valor, ele era conhecido na corte de Saul. Sabe por quê? Porque Davi era um servo. Porque Davi era um servo, e ele foi um servo a vida toda. Quando somos servos, ao invés de acontecer aquilo que nos dizem, irmãos, o nosso nome voa alto, porque o serviço nos leva a voar alto, e o seu nome é conhecido onde você sequer imagina, porque o seu serviço, por amor a Cristo e para a glória de Cristo, exalta e glorifica o nome de Deus. E finalmente, irmãos, para servirmos como Jesus, cada um de nós deve estar firmemente decidido a servir
praticando como Jesus praticou. Olha o texto, o que diz lá: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem, agora que vocês viram, agora que vocês aprenderam, agora eu espero de Jesus que vocês possam praticar. E, irmãos, para praticarmos o serviço, para que cada um de nós pratique o serviço, nós precisamos entender que todos nós somos escravos em Cristo Jesus. Sem esse entendimento, dificilmente nós seremos servos, como o Senhor nos diz. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós temos um dono, irmãos. Eu tenho um dono, eu pertenço a alguém, eu fui comprado, eu fui resgatado pelo Senhor Jesus, eu me tornei escravo. Na verdade, esse escravo, ele se torna, não é por obrigação, mas você se torna escravo, porque você foi comprado por Jesus. Eu pertencia ao pecado, eu pertencia ao mundo, eu vivia uma vida longe de Deus, mas o Senhor me comprou, o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou das trevas para a luz, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor fez de mim uma nova criatura, e agora eu que era escravo do pecado, eu que era escravo da carne, eu que era escravo do mundo, eu que era escravo do diabo, eu agora sou escravo de Cristo Jesus. Nós somos escravos em Cristo Jesus. Nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Precisamos entender mais ainda, todos nós somos escravos, não só em Cristo, mas todos somos escravos de Cristo, para servir aos irmãos, para servir aos perdidos. É isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor espera. Irmãos, eu estou absolutamente convicto de que a forma hoje de ganhar um perdido para Jesus é servindo. É servindo. Irmãos, as pessoas estão cansadas de ouvir. Elas estão cansadas de ouvir. Nós estamos hoje com muitas mensagens correndo. As pessoas ouvem. As pessoas estão ouvindo muitas mensagens, as mais variadas mensagens. As pessoas hoje reagem negativamente. A maioria das pessoas reage negativamente à mensagem do Evangelho. As pessoas reagem negativamente à mensagem. Qual é o modelo hoje para ganhar uma vida para Jesus, irmãos? É através do serviço. É através do serviço. Na medida em que você serve as pessoas ao seu redor, na medida em que você faz algo para ajudá-las, elas começam a olhar para você de uma forma diferente. E elas começam a ver que existe algo diferente em você, e elas vão perguntar o porquê disto. E quando você fala que é por Jesus Cristo, elas começam a dizer: eu quero Jesus que você tem, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu não quero aquele Jesus que pregam por aí, tantas coisas falam, mas eu quero esse Jesus que nos ensina a servir. Irmãos, se queremos encher as nossas células, não basta você convidar, é necessário que você sirva as pessoas ao seu redor. As pessoas hoje se queixam: eu convido todo mundo e não vão, e não irão mesmo. E não irão mesmo. Não convide, sirva. Não convide, sirva. Eu li certa vez de uma irmã
Essa irmã, ela ouviu uma mensagem dessas, não sei aonde, e ela tomou uma decisão no prédio dela. Sabe o que ela fez? Ela separou 2 horas no tempo dela. 2 horas no tempo dela, ela passava dentro do elevador do prédio. Ela ficava dentro do elevador. Alguém chegava e ela abria a porta e dizia: eu posso lhe ajudar? A pessoa ficava sem graça no início, mas depois, não, pois não. Aí ela ajudava a pessoa, aquela senhora com as compras, a outra senhora com o carrinho bebê. Não, pode deixar, pode, não, eu abro a porta, pode entrar. E as pessoas iam ficando assim, tão admiradas com ela. E ela foi fazendo isso, foi fazendo isso. Depois de um tempo, ela fazia isso. E depois, quando a pessoa ia embora, dizia: olha, vai ter uma reunião na minha casa. Uma reunião de oração, uma reunião em que a gente vai buscar a Deus. Gostaria tanto que você aceitasse o convite. E as pessoas começaram a aceitar o convite. E aquela senhora evangelizou todo o seu prédio, porque ela tomou a decisão de servir. A decisão de servir, porque, irmãos, nós somos escravos em Cristo e nós somos escravos de Cristo para servir. Nós vivemos, irmãos, deixa eu perguntar uma coisa. Se você é convertido, você está salvo, sim ou não? Tem vida eterna ou não? Por que é que Deus não leva a pessoa no momento em que ela se converte? Não tem até o perigo dela vir a se desviar, ou acontecer alguma coisa com ela? Converteu, pum, morreu. Podemos dar essa sugestão ao Senhor Deus? Senhor Deus, a partir de hoje, a igreja PIB e Copa, reunida, tomou uma decisão. Sugeri ao Senhor que, assim que levantou a mão, converteu a Jesus, pum, o Senhor leva para a glória. Amém, irmãos? Amém, amém nada, né? Amém, céu, amém. Mas por que é que o Senhor não nos leva? Eu vou dizer para você. Sabe por que é que o Senhor não nos leva? Para que nós possamos servir e ganhar os outros para Jesus. Se você quer ganhar vidas para o Senhor, você precisa servir. Irmãos, vocês sabem por que é que os 12... Por que é que aqueles 12 revolucionaram o mundo e o Evangelho chegou até nós 2000 anos? Mais de 2000 anos. Por causa do serviço. Por causa do serviço. O segredo é o servir. O segredo é o servir. Nunca conseguimos, desde o tempo que eu estou aqui nessa igreja, nós nunca tínhamos conseguido uma entrada boa aqui em nossa praça. Nunca havíamos conseguido nos relacionar bem com a associação de moradores. Já tinha feito várias tentativas, várias conversas, vários isso, vários aquilo, vários não sei o quê, até que um dia chegou uma sugestão. E a sugestão é: vamos servir ao bairro? Vamos fazer uma feira nesse bairro? E tudo que nós arrecadarmos, vamos ofertar para a associação de moradores, dar para as entidades que eles acharem melhor. Vamos fazer isso? Vamos fazer. E fizemos aquela festa linda que os irmãos lembram. Você sabe o que é que eles agora falam? Recentemente houve uma reunião que foi feita aqui no nosso templo. Eles ficam falando: não dá para fazer uma todo mês, não? E eu disse: vamos consultar os irmãos. Se os irmãos toparem, a gente faz. Tudo que os irmãos topam, a gente faz. Por eles nós faríamos uma festa dessas, todo mês nós faríamos ali na praça. Hoje estas pessoas nos veem de uma forma totalmente diferente. Sabe por quê? Porque ao invés de apenas nós distribuirmos panfletos, ao invés de, não estou dizendo que seja errado, ao invés de apenas bater palma na porta das pessoas e convidá-las, nós fomos lá e nós as servimos. E quando nós as servimos, elas começaram a mudar o seu pensamento, o seu sentimento em relação à própria igreja. E hoje a igreja já começa a ser vista de uma forma diferente aqui no bairro, porque nós decidimos servir. Porque nós decidimos servir. Sabe essa pessoa que você está brigada? Você quer ganhá-la para Jesus? Quer ganhar para Jesus? Sirva. 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 Quer ganhar seu marido para Jesus? Sirva. Quer ganhar sua esposa para Jesus? Sirva. Quer ganhar seus filhos para Jesus? Sirva. Mas pastor, sirva.
sirva. O problema é esse esse é o problema. Sirva, cinja-se, pegue a bacia, pegue a água e comece a servir. Você quer quebrar e quebrantar o seu chefe? Essa pessoa que é terrível, que persegue você? Você quer atingir o coração dessa pessoa? Sirva, sirva, sirva. Mas pastor, sirva. Mas pastor, não pode falar. Você é escravo em Cristo. Escravo em Cristo não fala. Escravo de Cristo não fala. Serve, serve, sirva, sirva, meu irmão. Comece a servir, comece a servir. Mas a pessoa vai achar que deixa isso com o Senhor. Deixa isso com o Senhor. Deixa com o Senhor. Deixa isso com o Senhor. E Ele vai fazer milagres e maravilhas na sua vida. Você quer milagres e maravilhas na sua vida? Você quer? Sirva, sirva. Você quer ver milagres e maravilhas acontecerem na sua vida? Sirva, sirva. Eu aprendi isso, por exemplo, também em casa, com a minha mulher. Com a minha mulher, eu descobri que não adiantava só ficar pedindo. Às vezes a coisa não acontecia. O que é que eu comecei a fazer? Servir. E quando eu sirvo, o que é que acontece? Sempre tem uma recompensa, ou mais de uma. Sempre tem uma recompensa. O serviço, além de receber o mais importante, o like do Senhor. Maridos, quando vocês vão para a cozinha lavar a louça e a sua esposa fica lá no sofá mandando mensagenzinha, começa a vir like do céu. Começa a vir like do céu. Like do céu. Like do céu. Quando você chega no quarto, aquela cama desarrumada, e você combinou que um dia é um dia é outro, mas ela esqueceu de arrumar a cama, e você diz, Deus, e o Senhor diz, arruma você, e você arruma a cama, e ela chega tão feliz, começa a vir like do céu sobre a sua vida, começa a vir like do céu. Sirva, sirva seu cônjuge, sirva seus filhos, sirva, pratique o serviço, meu irmão, pratique o serviço, e milagres acontecerão na sua vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir, e Ele revolucionou o mundo inteiro. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar para servirmos como Jesus. Cada um de nós deve estar firmemente decidido, em primeiro lugar, a servir, amando como Jesus. Jesus amou até o fim. Em segundo lugar, servir, me humilhando como o Senhor Jesus Cristo, me humilhando como Ele. E em terceiro lugar, servindo, praticando como Jesus. Eu sou escravo em Cristo, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós aqui nesta manhã possa afirmar, eu decido servir, amando como Jesus, se humilhando como Jesus, praticando como Jesus, e decida viver como servo, pronto para servir a Deus e servir ao próximo. Que essa seja a sua decisão nesta manhã. Vamos orar? Curve a sua cabeça agora, por gentileza. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse momento, quando recordamos aquilo que aconteceu há tantos anos atrás. Mas, Senhor, aquele episódio, ele continua vivo para nós nos dias de hoje. Senhor, nos ensine e nos desperte nesta manhã para o serviço, não para sermos servidos. Senhor, que não venhamos à Tua casa para ser servido de boa música, de bom louvor, de boa palavra. Deus, que venhamos para servir, porque Deus, se viermos para servir, tudo será diferente, tudo será maravilhoso, tudo será glorioso e para a glória do Teu nome. Por isso, Deus, nos abençoe rica e abundantemente. Pai, que esta igreja continue no caminho do serviço. Deus, que cada membro desta igreja seja um servo do Senhor Jesus, disposto a servir, pois desta forma eu creio que faremos muito mais e alcançaremos essa zona sul para o Senhor Jesus, como é o desejo do Teu coração. Oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.